Imagine um instante em que você olha para a sua vida e percebe que já não aguenta mais carregar o peso que não é seu, que já não faz sentido tentar agradar a todos, que já não existe espaço para suportar aquilo que apenas destrói. É nesse momento, quando você finalmente diz "chega", que uma força escondida desperta dentro de você. Uma força que sempre esteve ali, mas que o medo, o apego e a ilusão mantinham acorrentada. O chega é o corte que rompe correntes invisíveis. É o ponto exato em que o sofrimento deixa de controlar seus passos e a sua mente se ergue soberana sobre as circunstâncias. O estoicismo ensina justamente isso: o poder de não se curvar diante do que não pode ser controlado e de assumir o domínio absoluto sobre aquilo que depende de você. Quando você diz "chega", você está, na verdade, escolhendo governar a si mesmo em vez de ser governado pelas situações externas. É como se você erguesse uma muralha inabalável entre a sua paz interior e o caos do mundo. Para quem ainda não conhece, seja bem-vindo ao canal Força Inabalável. Aqui nós transformamos dor em sabedoria e fraqueza em poder. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreva e deixe o seu like, porque só assim podemos continuar trazendo reflexões que fortalecem a sua mente e a sua alma. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando a dor não é mais um fardo, mas um sinal. Quando você entende que todo limite imposto pela vida não veio para te esmagar, mas para te despertar. Quantas vezes você se viu insistindo em algo que já não tinha vida? Quantas vezes suportou situações, palavras e pessoas que apenas sugavam a sua essência? O chega não é desistência, é renascimento. É o momento em que você olha para si mesmo e percebe que não precisa mais rastejar por migalhas de atenção, de afeto ou de reconhecimento. No fundo, o chega é um ato de amor próprio, porque só quem se ama de verdade tem coragem de colocar um ponto final no que o diminui. Só quem se ama tem a ousadia de erguer a voz contra aquilo que consome e dizer com firmeza: basta. É nesse instante que você se reencontra, que você redescobre sua própria dignidade e que você compreende que suportar não é virtude quando aquilo que se suporta destrói sua alma. Quando você chega a esse limite, algo muda não apenas na sua mente, mas no seu corpo, no seu olhar, no seu jeito de caminhar pelo mundo. É como se o peso que você carregava, silenciosamente, de repente fosse largado no chão. E o que resta é uma sensação de clareza que você talvez nunca tenha experimentado antes. É o despertar da consciência. Você percebe que não precisa aceitar tudo, não precisa ceder sempre, não precisa se afundar em silêncio para que os outros se sintam confortáveis. O estoicismo chama isso de viver em conformidade com a razão. A razão não é apenas um cálculo frio, mas a centelha que ilumina seu caminho e te lembra que suportar o insuportável não é força, é submissão. Força verdadeira é ter a coragem de mudar, é levantar-se contra aquilo que te enfraquece e escolher, mesmo com dor, uma vida que preserve sua essência. E o curioso é que muitas vezes é no fundo do poço que você descobre essa força. É ali, no silêncio das noites em que só você sabe o que está sentindo, que nasce a voz que grita dentro de você: eu não aceito mais. Essa voz não vem de fora, não vem de ninguém tentando te animar ou te aconselhar. Ela vem de dentro, do seu núcleo mais íntimo, daquilo que os estoicos chamavam de sua fortaleza interior. É nesse ponto que você percebe que ninguém pode te resgatar se você mesmo não se resgatar primeiro. E quando você se ergue e diz "chega", tudo ao seu redor começa a mudar. Pessoas que se aproveitavam da sua bondade se afastam, porque não encontram mais espaço para manipular. Situações que te aprisionavam perdem a força, porque você não as alimenta mais. É como se o mundo externo fosse apenas um reflexo da sua decisão interna. O momento em que você escolhe se amar
É o mesmo em que a vida começa a se alinhar ao seu favor. E aqui está a verdade que muitos têm medo de encarar. Amar a si mesmo exige sacrifício. Você terá que deixar pessoas para trás, abandonar velhos hábitos, romper com padrões que antes pareciam parte de você. Mas cada despedida abre espaço para o seu renascimento. O chega é doloroso, mas é libertador. É como quebrar uma gaiola de ouro, bela por fora, mas que sempre te manteve preso. Só quando você tem coragem de abrir essa porta é que descobre o que é realmente viver. O chega é como um grito silencioso que ecoa dentro da sua alma. E quando você o pronuncia, até o universo parece ouvir. É o marco de uma nova vida, o instante em que você não aceita mais viver com as migalhas do que poderia ser abundância, nem tolerar a prisão do que poderia ser liberdade. Dizer chega é quebrar o ciclo que se repete e suga sua energia. É colocar um ponto final em histórias que apenas sangram, para finalmente escrever uma nova página que carrega o peso da sua decisão, mas também a leveza da sua libertação. O estoicismo nos lembra que ninguém pode roubar sua paz sem a sua permissão. Mas enquanto você continua aceitando, cedendo, suportando, você entrega essa permissão de bandeja. É só quando você entende que seu silêncio diante da injustiça é um acordo com a dor, que você se levanta e rompe. E esse rompimento, por mais assustador que pareça, é o único caminho para a verdadeira força. Você já reparou que os momentos mais decisivos da vida quase nunca vêm acompanhados de aplausos ou testemunhas? Normalmente, eles acontecem em silêncio, quando você está sozinho, cansado, exausto, e mesmo assim, decide não se curvar. Esse instante de solidão é, na verdade, a sua maior vitória. Porque o mundo pode até tentar te destruir, mas quando você diz chega, o mundo descobre que não tem mais o poder de te controlar. E aqui está a beleza disso. Cada chega que você pronuncia não é apenas um fim, mas também um começo. É um portal para a vida que você sempre soube que merecia, mas ainda não tinha coragem de reivindicar. Quando você diz chega a uma relação tóxica, você abre espaço para conexões genuínas. Quando você diz chega à autossabotagem, você abre espaço para os seus sonhos. Quando você diz chega ao medo, você abre espaço para a sua verdadeira grandeza. Esse processo é doloroso porque envolve morte simbólica. A morte do eu, que aceitava tudo, que se calava, que acreditava que precisava se encolher para caber nos espaços dos outros. Mas toda morte traz renascimento. E o novo eu, que surge, é inabalável, é firme, é capaz de olhar para trás com gratidão pelo aprendizado, mas sem nunca mais permitir que velhos grilhões o prendam. Há algo poderoso no instante em que você se cansa. O cansaço não é fraqueza. É sinal de que você já carregou mais do que devia. É quando o peso fica insuportável que o ser humano descobre a sua verdadeira força. Você já percebeu isso? Muitas vezes não é no conforto que crescemos, mas no limite da dor. É quando já não suportamos mais que despertamos para o que realmente importa. O chega nasce desse limite, mas não como uma derrota, e sim como a decisão mais vitoriosa que você pode tomar. Os estoicos acreditavam que a vida nos coloca diante de provas, não para nos destruir, mas para nos revelar. E cada obstáculo é como um espelho que mostra quem você realmente é. O problema é que, enquanto você insiste em suportar o insuportável, você não vê esse reflexo. Você se perde dentro daquilo que aceita. Só quando você se revolta contra essa prisão invisível é que o espelho fica limpo. E você se enxerga como nunca antes. O chega é um despertar. É como se uma chama acendesse dentro de você e iluminasse um caminho que sempre esteve lá, mas que você nunca teve coragem de trilhar. Porque a verdade é essa. Nós não tememos a dor de permanecer. Nós tememos a liberdade de partir. Partir exige coragem. Partir exige força. Partir exige confiar em si mesmo.
Mas quando você confia e dá esse passo, a vida se abre diante de você de um jeito que parecia impossível. E não pense que esse processo é fácil. Dizer chega pode doer tanto quanto ficar, mas a diferença é que a dor do ficar te destrói e a dor do partir te constrói. Uma é corrosiva, a outra é transformadora. O sofrimento de insistir em algo que já acabou é uma prisão sem grades, mas a decisão de soltar é a chave que abre todas as portas. Por isso, cada vez que você tem coragem de romper, você prova para si mesmo que é mais forte do que imaginava. Você prova que é capaz de escolher a si mesmo, mesmo quando isso significa decepcionar os outros. Você prova que é dono da sua vida, que não veio ao mundo para se anular, mas para viver com grandeza. E essa grandeza começa quando você pronuncia, com firmeza e verdade: chega. Então eu quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos por um instante e pense em tudo aquilo que você tem suportado em silêncio. Pense nas situações que sugam a sua energia, nas pessoas que só se aproximam para tirar de você, nos pensamentos que te aprisionam e não te deixam avançar. Agora, imagine-se olhando firme para cada uma dessas coisas e dizendo: chega. Esse simples ato é como quebrar uma corrente. É como respirar ar puro depois de anos embaixo da água. O chega é um ato de coragem, mas também é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela vida que você merece viver, amor pela sua própria paz. Quando você diz chega, você não está apenas fechando portas, você está abrindo caminhos. Está escolhendo viver com dignidade, com força, com liberdade. É nesse momento que você se reencontra, que você descobre que dentro de você existe uma fortaleza que ninguém jamais poderá derrubar. E eu quero que você compartilhe isso comigo. Escreva nos comentários: qual é o chega que você precisa dizer hoje? Qual é a corrente que você vai decidir quebrar? Transforme suas palavras em um grito de libertação. Porque quando você declara, você fortalece a sua decisão. Quando você escreve, você dá forma à sua coragem. Esse é o instante em que você assume o controle da sua vida. Então me diga, qual é o chega que vai marcar o seu renascimento?